A rainha demônio apresenta ao herói derrotado uma oferta inesperada de emprego para trabalhar em seu castelo. Ele treme, completamente dominado por esta reviravolta bizarra de eventos. O herói grita em descrença, convencido de que deve haver um pegar em termos tão favoráveis. Um flashback o revela 10 dias antes, sendo elogiado pelo rei humano por outra vitória esplêndida. Os guardas de Sua Majestade então o presenteiam com a recompensa prometida por seus serviços. Além, a gratidão educada rapidamente se transforma em confusão atordoada ao ver o conteúdo. Dentro do enorme baú está uma pilha lamentavelmente pequena de moedas, um pagamento ridículo. Os guardas reais questionam sua insatisfação, completamente imperturbável pela recompensa insultuosa. Com um sorriso forçado, ele pergunta desesperadamente a Sua Alteza se esta quantia aviária é realmente tudo. Ele os lembra que acabou de derrotar um rei demônio de nível S responsável pela destruição de 7 cidades. Alan força um sorriso, admitindo que o olhar do rei é mais aterrorizante do que qualquer demônio que ele já tenha enfrentado. O rei friamente confirma que a recompensa é intencional, descartando qualquer noção de erro. Sua Majestade então revela que a recompensa de Alan foi atracado para cobrir as despesas da batalha da cidade. Ele está sendo cobrado pela reconstrução da cidade, uma conta para os danos colaterais de seu heroísmo. Alan argumenta desesperadamente que a cidade já era uma ruína fumegante graças ao demônio rei antes mesmo de chegar lá. Sua luta simplesmente encerrou o trabalho, destruindo o que já estava quebrado irreparavelmente. A fúria do rei irrompe, sua voz ecoando de indignação com as desculpas do herói. Ele repreende Alan por não atrair o demônio para evitar mais destruição. Completamente pego de surpresa, Alan questiona seu próprio título como o herói número 1 do reino. O argumento final e esmagador do rei implica que um verdadeiro herói deveria ter vivido de acordo com aquelas expectativas. Com uma careta, Alan admite o ponto enquanto sua fúria interior ameaça transbordar. O rei dá um último aviso condescendente, dizendo-lhe para não decepcionar a coroa. Ele concorda entorpecido, o título de mais forte herói agora ecoando com amarga ironia. A cena muda, mostrando os corredores frios e impessoais do Palácio Real após sua partida. Com a partida do herói, o Conselho de Ministros do Rei se apresenta para se reunir. Um conselheiro observa que o descontentamento do herói finalmente está se manifestando, o que o rei confirma que faz parte do plano. Ao vê-lo partir, o conselho conclui que suas tentativas de domar o herói foram um fracasso. Sem saber da traição, o conselho por trás dele começa a planejar como se livrar dele. Um conselheiro astuto sugere que sua remoção deve ser transformada em uma lenda heróica para as massas. Outro ministro deseja que o herói simplesmente se rompa, tornando-se uma arma controlável para seus próprios fins. Um ministro zomba, comparando o herói a uma criança problemática que precisa ser administrada. O rei estreita os olhos, determinado a encontrar uma maneira de lidar com seu poderoso e rebelde trunfo. Um sorriso cruel se espalha por todo o rosto do rei enquanto um plano tortuoso começa a se formar. Nesse momento, um conselheiro encapuzado se aproxima do trono, oferecendo solução perfeita para o seu problema. A cena é cortada, mostrando a força explosiva do poder do herói em outra batalha devastadora. O flashback termina, revelando um Alan completamente esgotado desabando em sua cama em seu Spartan quarto. Ele se assusta com o aparecimento repentino de uma empregada que veio ver como ele estava após seu retorno. A empregada, Sarah, observa enquanto ele pede cansado para ser deixado sozinho. Já temendo seu próximo chamado, ele se senta em desespero, percebendo que em uma era de reis demônios sem fim, um herói nunca tem um dia de folga. Enquanto ele se prepara para sua próxima missão, ele reflete sobre os 72 lordes demônios que ainda estão por aí, um ciclo de guerra sem fim. Ele lê um relatório sobre reino descobrindo seu 100º herói, um fato que está gerando muita repercussão. Ele examina a classificação dos heróis, vendo os primeiros 10 vagas ainda são ocupadas pelos suspeitos de sempre. E no topo dessa lista está o próprio Alan, o herói mais forte e o maior protetor do mundo. No entanto, apesar de seu status lendário, ele olha para seu pagamento de aves, achando-o impossivelmente pequeno para a próxima missão. Ele contrasta amargamente seu destino com heróis menores que ficam ricos e famosos por escolher lutas fáceis. Seus pensamentos sombrios sobre sobrevivência são interrompidos por uma batida insistente à porta. Ele mal teve um momento de descanso quando um oficial real chegou para despachá-lo em outra missão. O oficial entrega sobre um envelope lacrado de cera contendo seu próximo conjunto de ordens. O alvo é o castelo da Rainha Demônio e o oficial confirma friamente que a missão não é um erro. Completamente perplexo com a tarefa, Alan questiona se eles estão realmente o enviando para lá. Ele olha fixamente para os detalhes da missão, apontando que o alvo está inexplicavelmente rotulado como F classificação.
Alan zomba internamente de ter sido enviado para lutar contra a Rainha Demônio, uma missão classificada para heróis novatos. A realeza oficial confirma que a classificação ofensiva está correta, para a descrença do herói. Esquivando-se de perguntas sobre o rei motivos, o oficial simplesmente exige que Alan se prepare para a subjugação imediata. Totalmente derrotado pelo rei no desrespeito flagrante, ele concorda relutantemente com a missão. Nesse momento, sua empregada Sarah entra no quarto, anunciando que seu jantar está pronto. Ela fica surpresa ao encontrá-lo já vestido e pronto para partir, de costas para ela. Sem encará-la totalmente, ele explica secamente que já recebeu sua próxima missão. Com uma expressão preocupada, Sarah deseja-lhe segurança e promete aguardar seu retorno. Ele dá uma resposta curta e distante antes saindo pela porta para enfrentar sua nova e bizarra busca. Depois de uma longa jornada, Alan finalmente se deita a olhos na imponente fortaleza da Rainha Demônio. Ele relê suas ordens, notando que o alvo é o Lorde Demônio Lilith, cujo castelo fica bem no limite do reino demoníaco. Intrigado pelo grande castelo, ele se pergunta que tipo de Lorde Demônio mora aqui, especialmente alguém com uma classificação tão baixa. Com passos determinados, ele cruza o limiar para a fortaleza misteriosa. O interior do castelo é chocantemente imaculado e assustadoramente silencioso, sem sinais de vida. Ele vagueia pelos corredores vazios, completamente perplexo com a ausência de guardas ou presença demoníaca. Sua mente corre com possibilidades, imaginando se outro herói ou um demônio rival já limpou o lugar. Um barulho repentino vindo de trás de um enorme conjunto de portas o tira de seus pensamentos, chamando sua atenção. Antes que ele possa reagir, as portas explodiu com uma força tremenda, enviando uma onda de choque pelo corredor. Seus olhos se estreitaram com uma determinação implacável, pronto para enfrentar qualquer inimigo que surja da escuridão. Uma voz misteriosa dá as boas-vindas ao herói quando ele entra na sala do trono, parando-o em seu caminho. A voz pertence à Rainha Demônio Lilith, que se senta em seu trono com um ar de absoluta confiança. Ela confirma sua identidade como Alan, o herói mais forte, com o que ele concorda cautelosamente. Satisfeita, ela comenta que seu convite parece ter sido entregue com sucesso. Alan fica perplexo com ela menção de um convite, sem ter ideia do que está falando. A Rainha Demônio questiona sua presença, imaginando por que ele está aqui se não fosse por sua convocação. Ela revela com um sorriso astuto que enviou uma carta ao reino humano desafiando para um duelo. Ele fica surpreso ao saber que sua missão foi ordenada pela própria Lorde Demônio. Uma missão completamente absurda. Reviravolta dos acontecimentos. Um sorriso se forma lentamente em seu rosto enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. Ele percebe a designação ofensiva de Franco não foi ideia do rei, mas um pedido específico de seu oponente. Ele declara que é um homem ocupado e quer acabar com isso imediatamente. Uma onda de irritação o atinge quando ele percebe que ela é a razão de seu dia de folga foi arruinado. A Rainha Demônio de repente anuncia que não tem intenção alguma de lutar com ele. Ele o encara de volta em choque enquanto ela calmamente repete sua recusa em lutar. Completamente perplexo, Alan exige saber por que ela convocou se não fosse por uma luta. Com uma expressão astuta, ela revela que seu verdadeiro propósito era explorá-lo. O herói só pode ecoar a palavra de volta, tentando dar sentido à sua afirmação. Ela então estende uma oferta formal de emprego, pedindo ao herói mais forte para trabalhar sob ela. Sua mente entra em curto-circuito enquanto ele processa a proposta absurda de se tornar seu subordinado. Oprimido por a reviravolta bizarra dos acontecimentos, ele só consegue dar uma risada oca e incrédula. A Rainha Demônio confirma calmamente que está totalmente ciente de sua identidade como herói. Alan descarta a ideia como absurda, afirmando um herói nunca seria contratado por um Lorde Demônio. Ele cerra o punho, lembrando-a da Guerra de 1000 anos onde a derrota significa aniquilação para seu povo. Ela interrompe, explicando que o quer precisamente porque ele é o herói. Ele a avisa que tentar manipulá-lo é perda de tempo, um truque mais adequado para um novato. A Rainha Demônio simplesmente concorda, reconhecendo que tudo o que ele disse é verdade. Sua concordância inesperada deixa Alan completamente sem palavras e confuso. Ela então astutamente observa que ele parece profundamente insatisfeito com sua atual situação. Ele recua, imaginando se ela consegue ler sua mente, já que ele nunca falou sobre seu descontentamento com ninguém. Ela continua descrevendo com precisão suas duras condições de trabalho e sua escassa remuneração, deixando-o completamente atordoado. Atordoado por sua percepção, ele exige saber como ela poderia entender sua situação. A Rainha Demônio sorri, esclarecendo que ela não lê mentes. Ela só tem seus métodos de saber. A mão dele treme enquanto ele questiona internamente a honestidade dela, suspeitando que ela esteja escondendo uma habilidade poderosa.
Ela continua seu discurso, apontando o absurdo de sua última pagamento e como é impossível sobreviver com ele. Com um floreio, ela revela o segredo de seu conhecimento, uma pequena e modesta ferramenta mágica. Ela explica que este item de uso único permitiu que ela espiasse seus verdadeiros pensamentos de uma grande distância. A rainha demônio expõe sua dura realidade. Ele é um herói que não pode exigir um salário digno, mas um humano que precisa de um para sobreviver. Ela avisa que seu caminho atual só levará ao esgotamento, mas ele tenta fracamente negar. Apesar de sua avaliação dolorosamente precisa, sua determinação começa a endurecer. Ele declara desafiadoramente sua identidade como herói, recusando-se a ser tentado por sua doce falando. Ele a acusa de ser apenas mais uma tirana, usando seu poder para ganho pessoal egoísta. A rainha demônio afirma calmamente que é diferente de todas as outras. Com um sorriso confiante, ela revela sua verdadeira ambição, a coexistência pacífica de todas as raças. Alan fica completamente atordoada, mal conseguindo compreender um senhor demônio buscando paz. Ela esclarece que sua visão de a coexistência se estende além de humanos e demônios, incluindo todas as outras raças. O herói fica completamente sem palavras, seus cabelos praticamente em pé com o choque. Ela admite que alcançar um objetivo tão grandioso requer poder e ela precisa da força dele para torná-lo realidade. Sua mente gira completamente incapaz de processar essa reviravolta inacreditável. Ela então apresenta um pacote de benefícios irresistível, prometendo um salário, bônus e generosas folgas remuneradas. Uma balança surge em sua mente, ponderando seu título de herói contra os termos incrivelmente favoráveis da oferta do Lorde Demônio. Alan grita sua recusa, mas a Rainha Demônio garante que os demônios são obrigados a honrar seus contratos. Sem se deixar abater, ela sorri confiantemente e se prepara para repetir sua oferta irresistível. O herói luta para resistir, admitindo suas palavras tentadoras estão começando a romper suas defesas. Sua voz ecoa com uma grande declaração, contratando-o oficialmente sob nessas condições incríveis. Ele se ajoelha diante dela, completamente dominado pelo maior dilema de sua vida. Percebendo a hesitação dele, ela adoça o acordo com comida grátis, fazendo-o sair do esconderijo em choque. Ele agarra a cabeça em turbulência, sua identidade de herói colidindo dolorosamente com a oferta tentadora. Ele internamente admite que, se não fosse pelo título, teria aceitado a proposta num piscar de olhos. A rainha demônio sorri, sabendo que seu ataque inteligente e multifacetado à sua determinação está se mostrando altamente eficaz. Como um empurrão final, ela oferece-lhe um servo pessoal, deixando o herói completamente sem palavras. A rainha demônio fica impaciente, imaginando se sua oferta ainda não é suficiente para convencê-lo. Uma reação mágica repentina irrompe diante dela, assustando os dois. Enquanto a fumaça limpa, Alan encara em total descrença o que vê. A imponente rainha demônio foi substituída por uma pequena versão infantil de si mesma. Ela entra em pânico, percebendo que sua transformação de 5 minutos acabou. O herói fica completamente perplexo com esse desenvolvimento repentino e bizarro. Ele a acusa de engano, mas ela insiste nervosamente que ela é a verdadeira Lorde Demônio, apenas inexperiente. Ela se irrita quando ele questiona sua identidade como a Lorde Demônio Lilith. Alan luta para compreender porque a poderosa Lorde Demônio agora é uma criança. Seus olhares se encontram em um impasse tenso, a dinâmica de poder completamente perturbada. O herói e o pequeno Lorde Demônio estão presos em um momento de descrença compartilhada. Nesse momento, 3 outros heróis entram na sala do trono, interrompendo o bizarro impasse. Eles declaram que foram enviados pelo rei para prestar assistência. Um deles explica que o rei estava preocupado pela segurança de Alan depois que ele aceitou o duelo. Alan os olha com desconfiança, questionando a verdadeira natureza de sua assistência. Um herói corpulento sorri, aponta para a criança e pergunta se ela é o Lorde Demônio. O grupo reconhece sua aparência jovem, mas concorda que ela ainda é uma ameaça que deve ser enfrentada. Suas sombras pairam ameaçadoramente enquanto eles anunciam seu plano de subjugá-la imediatamente. Enquanto a rainha demônio recua de medo, Alan intervém, dizendo aos outros para se retirar e deixar isso para ele. Ele se vira para encarar os recém-chegados, dispensando-os e insistindo que pode lidar com a missão sozinho. Alan diz confiantemente aos outros heróis para deixarem tudo com ele, mas o herói principal informa friamente ele diz a ele que não é tão simples assim. Uma lâmina de repente perfura o peito de Alan, deixando-o em choque total. Ele se vira e vê seu companheiro herói cravando a espada mais fundo, uma expressão de traição em seu rosto. O cavaleiro revela sua verdadeira identidade. A missão nunca foi ajudar, mas eliminar Alan. Cambaleando devido ao ferimento, Alan luta para compreender o que está acontecendo. Outro herói explica que esta é uma ordem direta do rei que rotulou Alan de traidor.
O corpulento herói zomba dele, rindo de como o salário do herói número 1 é menor que o deles. À medida que sua consciência se esvai, Alan mal consegue processar suas palavras cruéis. Ele se apega desesperadamente à crença de que sua majestade jamais o faria emitir tal ordem. O herói traidor revela o verdadeiro medo do rei. Alan simplesmente se tornou poderoso demais para ser controlado. Com suas forças diminuindo, o herói mais forte do mundo desaba no chão. Sua missão é interrompida por traição. Seus ex-companheiros justificam sua traição como um ato necessário para a paz. Uma lógica que Alan não consegue compreender. Ele sangra até a morte. Ignorando seu líder caído, os heróis voltam sua atenção para a Rainha Demônio, já calculando sua recompensa por sua derrota. Lilith explode em fúria, enojada com sua hipocrisia e questionando seu direito ao título de herói. O herói principal friamente declara que seu dever como herói é justamente o motivo pelo qual ele deve eliminá-la. Ele ergue sua espada sagrada com confiança, jurando acabar com a vida dela e adicionar mais uma vitória ao seu nome. De repente, uma onda de choque massiva destrói a sala do trono grande janela, interrompendo sua ameaça. Os quatro se viraram, atordoados pela perturbação inesperada e poderosa. O herói encara incrédulo ao perceber que sua lendária espada sagrada foi inexplicavelmente quebrada. O traidor, o herói, gagueja em descrença, incapaz de compreender o que está acontecendo. Alan se levanta, desapontado por ele subestimou severamente sua resiliência. Ele explica casualmente que uma simples facada no coração dificilmente seria uma ameaça para ele mais. Uma caixa de texto revela que o poder sagrado que corre em suas veias já curou a ferida. Com um olhar gelado, olhar penetrante, ele os informa que deveriam ter mirado em sua cabeça para terminar o trabalho. Enquanto os heróis se preparam para atacar novamente, a Rainha Demônio ordena que parem. Uma explosão repentina de energia faz os dois azalantes voarem para trás, suas armaduras rachando sob a força. Seus rostos se contorcem em puro choque, completamente despreparados para este novo desenvolvimento. O pequeno Lorde Demônio presenteia Alan com uma nova espada sagrada, declarando sua derrota iminente. Agora armado com uma lâmina lendária, Alan faz uma pose poderosa, pronto para enfrentar seus traidores. Ele agora empunha a lâmina primordial espada sagrada, uma lâmina crepitante com imensa energia sagrada. É revelada como o ápice de todas as armas sagradas, a força suprema contra o mal. Com sua nova arma em mãos, ele se vira para a Rainha Demônio e anuncia sua decisão para aceitar a oferta de emprego. Ele reformula sua aceitação com um sorriso irônico, esclarecendo que foi oficialmente contratado. O rosto da Rainha Demônio se ilumina com pura alegria e descrença em sua confirmação. Um dos traidores explode em fúria, incapaz de compreender um herói aliado a um Lorde Demônio. Alan calmamente volta a questão para eles, questionando sua sanidade para a tentativa de assassinato. Ele expõe sua realização. O rei o via como uma ameaça a ser eliminada por suas próprias razões egoístas. Seu olhar endurece enquanto ele faz uma pergunta assustadora, borrando os limites entre herói e vilão. Ele renuncia oficialmente ao seu título, declarando que se eles são heróis, ele não quer fazer parte disso. Ele dedica sua espada para sua nova causa, jurando lutar por seus próprios interesses como campeão do Lorde Demônio. Uma onda de puro poder irrompe dele, fazendo seu antigo camarada cambalear para trás pelo chão em ruínas. A Rainha Demônio observa em admiração atordoada, suas bochechas corando com sua demonstração de poder. Refletido em com os olhos aterrorizados, seus antigos companheiros lutam para resistir à imensa pressão. Ele oferece um pedaço de misericórdia, dando-lhes exatamente 1 minuto para fugir. Seu olhar se aguça com um aviso claro. O tempo deles está se esgotando, e assim como sua paciência. Sem um momento de hesitação, os traidores aterrorizados se voltam e fogem pelas portas maciças. Assim que eles se vão, ele solta um suspiro cansado. O peso de sua decisão se instala. Ele aceita silenciosamente sua nova realidade, reconhecendo que sua vida de herói acabou oficialmente. A Rainha Demônio questiona sua misericórdia, mas ele confirma que a fuga deles é intencional. Eles agora são seus mensageiros para o rei. Ele reflete sobre sua decisão monumental, sentindo uma inesperada sensação de alívio e liberdade. Cercado por destroços correntes, ele fica aliviado, finalmente livre do controle do reino. Sua mente imediatamente se dirige aos simples os luxos que lhe foram prometidos. Uma cama, uma refeição e um salário digno. Um sorriso genuíno se espalha em seu rosto ao concluir que este novo caminho pode não ser tão ruim assim. Ele dá um passo à frente com propósito, prontos para oficializar sua aliança nada convencional. Com um sorriso brilhante, ele declara formalmente ele mesmo um subordinado da Rainha Demônio. Lilith olha para ele, seus olhos arregalados com uma mistura de choque e alegria enquanto ela concorda.
Eles brincam, mas com firmeza estabelecem os termos, lembrando um ao outro das sérias consequências de quebrar seu contrato. Ele aceita seu novo papel, jurando lutar pela jovem Lorde Demônio e seu sonho de coexistência. Ambos reconhecem o peso histórico de seu acordo, a primeira vez que um herói trabalhou para um Lorde Demônio. Seus aliança mudará o mundo para sempre. Uma mudança monumental de poder. Duas figuras misteriosas aparecem, suas expressões que sugerem um plano secreto. Um grupo de mulheres relaxa junto, alheias aos acontecimentos que se desenrolam em outros lugares. Uma das mulheres esconde um sorriso travesso, antecipando algo emocionante. O herói se vê cercado. As intenções das mulheres não são claras. Uma delas exibe um sorriso possessivo, sugerindo uma personalidade dominante. Uma jovem aparece com uma expressão que sugere apreensão ou desconforto. Uma mensagem chega exigindo privacidade e insinuando um importante decreto real. Uma figura formalmente vestida solicita uma conversa privada com o herói. Os novos aliados do herói são revelados, seu relacionamento é complexo e intrigante. Uma porta se fecha para um grupo de mulheres como um homem de cabelos compridos se despede deles casualmente. Ele é confrontado por um assistente severo que o repreende por sua atitude intimidadora e expressão. O homem pisca de brincadeira, provocando o auxiliar por ser tão rigoroso como sempre. Sem graça, o auxiliar dá uma resposta ríspida. Ameaça, alertando contra qualquer conversa rebelde. Ele sarcasticamente finge medo e então pergunta incisivamente se eles planejam para se livrar dele em seguida. Com um sorriso malicioso, ele revela que sabe o que aconteceu com Alan. O auxiliar fica atordoado, exigindo saber como ele descobriu sobre a missão secreta. Ele se gaba de que a notícia do herói número 1 viaja rápido graças à sua rede de informantes. O assessor responde que deveria ter falado antes, confirmando a ordem do rei era de fato real. Seus olhares se encontram quando ele adivinha corretamente que a tentativa de assassinato de Allen falhou. O homem de cabelos compridos dá um sorriso presunçoso e satisfeito consigo mesmo. Ele pede ao assistente total honestidade para que possa formular uma estratégia adequada. Ela o encara de volta, sua paciência claramente se esgotando com ele atitude. Ele especula que o rei simplesmente escolheu os heróis novatos errados para o assassinato. Com um olhar astuto, ele esclarece que não está zombando do rei, apenas o chamando de ingênuo. O assessor alerta que essa aliança sem precedentes entre um herói e um senhor demônio ameaça a autoridade da coroa. Ele infere corretamente que o rei agora quer que ele limpe a bagunça. Ela confirma a ordem, culpando os heróis anteriores pelo fracasso e descartando quaisquer preocupações sobre o alvo. Um sorriso astuto surge quando ele percebe que o Lorde Demônio que trabalha com Allen é uma mulher. Ele aceita a missão casualmente, declarando que não tem problema em eliminar Allen, mas apenas porque ele é um homem. Assim como a ajuda vira-se para sair, o herói de cabelos compridos a interrompe, insistindo que discutam o pagamento primeiro. Ela pergunta com um tom cansado expressão se ele aceitará sua recompensa não convencional de costume. Ele levanta um dedo, explicando que já que isso missão é mais difícil, seu preço aumentou significativamente. Com um sorriso maroto, ele exige 100 belas mulheres como prêmio por enfrentar Allen. O ajudante concorda friamente em informar o rei de seu pedido ultrajante antes de ir embora. Indo embora, ela suspirou de desgosto, imaginando como um homem assim poderia já foi considerado um herói. Um perfil revela que este é Erucis, classificado em 7º lugar, um mulherengo notório com reputação de colecionar admiradores. A assistente expressa discretamente sua esperança de que ele possa falhar nesta missão. Ela relembra sua história de exigir mulheres como troféus, acumulando um arum pessoal que em breve ultrapassará 1000. A cena volta para o castelo da Rainha Demônio, palco do conflito iminente. A Rainha Demônio admite ela mesma que toda essa situação ainda parece um sonho. Alan se espreguiça com um olhar de puro alívio, comemorando sua recém-descoberta liberdade do reino. Lilith reflete que, independentemente de como aconteceu, sua vida como herói acabou e uma nova está começando. Ele se vira para ela com uma expressão séria, afirmando que ela ainda tem muito a explicar fazer. Mas antes que ela pudesse responder, ele levanta a mão, indicando que há algo mais importante para resolver. Primeiro, ela entra em pânico, insistindo que já lhe contou todos os termos, enquanto ele calmamente confirma que sabe. Impacientemente, ela empurra o contrato oficial para a frente, exigindo que ele o assine imediatamente. O contrato é revelado a ser um pacto demoníaco antiquado, que requer sangue para ser ritualmente vinculativo. Ele analisa os surpreendentemente modernos termos, incluindo um contrato de 2 anos, horário de trabalho fixo e férias remuneradas. Quando ele chega à cláusula de aposentadoria, ela timidamente admite que espera que ele nunca decida ir embora. Ele decide que o contrato é bom o suficiente, apesar de algumas pequenas falhas que ele notou. Ele a avisa que tem perguntas, e sua decisão final depende das respostas dela.
A rainha demônio lembra-o de sua promessa de deixar de ser um herói e se juntar a ela. Ele observa que sua forma atual não é apenas pequena, mas também possui um poder mágico surpreendentemente fraco. Ela relutantemente pergunta o que ele quer confirmar, preparando-se para suas perguntas. Ele percebe internamente que, além dos chifres, ela parece uma jovem comum, embora bonita. Ela nervosamente pede que ele esclareça, questionando que sua aparência anterior tem a ver com qualquer coisa. Ela defensivamente insiste que tem bastante experiência como Lorde Demônio, apesar de seu claro ceticismo. Ele aponta o óbvio discrepância, lembrando-a de que ela era uma mulher madura quando se conheceram. Ele questiona se ela tem uma transformação habilidade e ela confirma que a versão mais velha era de fato sua forma madura. Ele conecta os pontos, perguntando se os pais dela também eram um Lorde Demônio, o que ela confirma. Ela esclarece que o item de transformação é um momento, uma herança de seu pai. Ela confiantemente diz a ele que ele certamente sabe o nome do mais infame Lorde Demônio de todos. A mente do herói corre, conectando suas palavras ao mais infame de todos, o grande demônio Senhor Satanás. Ele luta para processar a revelação e ela calmamente confirma que é filha de Satanás. Ela explica que seu pai era o rei demônio mais forte há um século e ela se tornou um Lorde Demônio para realizar seu verdadeiro sonho de coexistência. Seu grande discurso é interrompido quando ela vacila de repente, parecendo fraca e instável em seus pés. Ele corre para frente preocupado, mas ela fracamente ignora, exigindo que ele assine o contrato. Frustrado com a teimosia dela, ele questiona com raiva se ela está falando sério sobre o contrato. Agora, antes que ele pudesse argumentar mais, ela perde a consciência e cai em seus braços. Ele segura a inconsciente rainha demônio, imaginando se ela está simplesmente exausta. Com um suspiro, ele decide que suas perguntas terão que esperar por outro tempo. Carregando sua nova chefe, ele sai da sala do trono em ruínas para encontrar um lugar para ela descansar. Ele caminha pelos salões vazios do castelo, em busca de um quarto adequado para a rainha demônio. Alan gentilmente deita Lilith adormecida em uma cama luxuosa. Completamente exausto, ele próprio desaba na cama. Percebendo o quanto aconteceu em um dia, ele decide adiar o interrogatório, imaginando que amanhã seria o momento ideal para obter suas respostas. No dia seguinte, ele bate na porta dela, verificando se ela finalmente acordou. Ao entrar no quarto, ele fica surpreso ao encontrar o demônio. A rainha ainda dorme profundamente. Ele tenta acordá-la gentilmente, mas ela se mexe apenas ligeiramente. Ainda em sono profundo, ele observa dormir com um pequeno sorriso no rosto ao notar o quão pacífica ela parece. Em seu sono, a jovem rainha demônio instintivamente agarra seu braço, segurando com força. Seus olhos se abrem e, em seu estado de sonolência, ela confunde ele por seu pai. Ao recobrar a razão, ela cora, lembrando-se de que ele é o herói que não é mais um herói. Alan entra em pânico, tentando corrigir sua persistente confusão entre um Lorde Demônio e um herói. De repente, bem acordada, ela aponta um dedo acusador para ele para sua exasperação. Ela desencadeia uma onda de pânico perguntas enquanto ele tenta explicar que ele apenas a carregou para a cama. A discussão deles aumenta quando ela o acusa de ser um pervertido, o que ele nega veementemente. Ela jura com raiva que um dia se tornará uma mulher deslumbrante, e ele sarcasticamente diz a ela para avisá-lo quando isso acontecer. Alan se vira, já exausto pela fúria de seu novo chefe e personalidade. Ambos recuperam o fôlego, completamente exaustos da discussão acalorada. A cena volta à tona a sua explicação sobre o poderoso pingente que ela usa. Alan perguntou se o item era uma lembrança de seu pai, o que ela confirmou. Ela revelou que sua magia lhe permite assumir uma forma madura, permitindo-lhe viver de forma independente. Ele então questionou se ela tinha outros subordinados, ao que ela concordou nervosamente. De volta ao presente, Alan anuncia que é hora de continuar seu interrogatório de onde pararam. Ele ressalta que não consegue sentir ninguém mais alguém no castelo além dela. Ela tenta desesperadamente se esconder, insistindo que seus outros subordinados são apenas temporariamente ausentes. Seu olhar penetrante e cético demonstra que ele não acredita em uma palavra do que ela diz. Ele pressiona para digitar um número e ela nervosamente afirma ter 200 subordinados. Alan imediatamente percebe seu blefe, deixando a rainha demônio atordoada que ele percebeu a mentira dela. Ele calmamente reduz sua estimativa para 2 pessoas e pergunta quando elas devem voltar. Derrotada, ela admite que a bênção dele torna impossível que alguém minta para ele. Encurralada, ela finalmente confessa a verdade. Ela só tem 2 subordinados no total. Ela então explode, revelando um que foi deixado para treinar há uma década e o outro está em uma viagem de pesquisa por tempo indeterminado. O herói só pode olhar em descrença, completamente perplexo com seu ridículo situação. Ele conclui sem rodeios que ela está essencialmente sozinha, um fato que ela não pode negar.
Alan percebe com uma expressão sombria de que ela está isolada neste enorme castelo há muito tempo. Ela olha de volta desafiadoramente, desafiando-a a julgá-la por viver sozinha. Lilith tenta justificar sua solidão, explicando que para um demônio uma século é um tempo relativamente curto. Em vez de julgá-la, Alan acaricia gentilmente sua cabeça, dizendo-lhe que seus esforços foram incríveis. A gentileza inesperada deixa a jovem rainha demônio completamente perplexo. Ele rapidamente se desculpa pelo gesto inconsciente enquanto ela reage com nervosismo surpresa. Com uma expressão calma, Alan confirma que já ouviu o suficiente e não tem mais perguntas. Uma Lilith nervosa olha para baixo, finalmente perguntando o que ele decidiu fazer. Ele olha para ela com empatia, perguntando se ela tem se sentido sozinha, vivendo sozinha no enorme castelo. Ela resmunga para si mesma, irritada por ele vê-la apenas como uma indefesa criança sem subordinados. Um sorriso cúmplice brinca em seus lábios enquanto ela, na defensiva, pergunta o que ele quer dizer. Com um sorriso brilhante e decidido, ele pede o contrato e declara que o assinará. O rosto dela explode em pura alegria incrédula quando ela pergunta se ele está realmente falando sério. Ele concorda em trabalhar para ela, mas Brinca avisa que ela deve honrar todos os termos do acordo. O rosto da rainha demônio se ilumina, seus olhos brilham de pura alegria. Ela declara alegremente que seu contrato é oficial, enquanto ele insiste que não é mais qualificado para ser chamado de herói. Saltando de pé, ela promete com entusiasmo cumprir sua parte do acordo. Uma sensação de calma o invade enquanto ele aceita seu voto sincero. Ele então sorri, Riley admitindo que o resto do mundo provavelmente o consideraria uma desgraça. Com uma resolução silenciosa, ele diz a ela para simplesmente chamá-lo de Allen de agora em diante ligado. Ela sorri de alegria, dando-lhe as boas-vindas formalmente ao seu lado. Ele retorna o sentimento, selando oficialmente sua aliança sem precedentes. Mas seu momento é interrompido por um estrondo repentino e alto em as portas da sala do trono, assustando os dois. Uma presença repentina na porta assusta os dois e Alan imediatamente se prepara para investigar. Um homem de cabelos compridos atravessa casualmente uma parede aberta e destruída, reclamando de a desordem do castelo. O recém-chegado Erucis faz uma pose, parecendo nada impressionado com o que o cerca. Ele cumprimenta Alan com uma familiaridade presunçosa, confirmando que já se conheciam. Alan pergunta sarcasticamente se Siggs está aqui para um resgate, mas o herói confirma que suas intenções são exatamente opostas. Alan parece totalmente derrotado, lamentando a injustiça de sua situação mais uma vez. Siggs revela um pequeno dispositivo ornamentado que chama a atenção de Alan com seu familiar design. Revela-se ser uma ferramenta sagrada de teletransporte, um item de luxo muito além do escasso salário de Alan. Cercos então aponta para a pequena Lilith, expressando sua decepção por ela não ser a mulher que ele esperava. Lilith questiona a identidade dos recém-chegados, Alan explica que ele é o notório mulherengo Erucis. Sieges expressa um interesse predatório por Lilith, apesar de sua idade atual. Lilith reage com visível desconforto e apreensão a palavras de Siggs. O monólogo interno de Alan revela a reputação de Siggs como um mulherengo insaciável. Alan avisa Lilith sobre Siggs, sentindo o perigo que ele representa. Alan se adianta para proteger Lilith, dizendo-lhe para ficar para trás. Alan e Lilith compartilham uma breve conversa silenciosa, aparentemente elaborando estratégias. Alan expressa choque e descrença. Percebendo algo inesperado, Siggs revela uma arma, o que implica que a descoberta de Alan está relacionada a ela. Siggs apresenta seu arma, sugerindo suas propriedades únicas. Alan reage rapidamente, aparentemente interceptando um ataque de Siggs. Alan percebe com frustração que a espada sagrada de Siggs já está afetando a rainha demônio. O herói mulherengo explica a habilidade especial de sua lâmina para cativar e controlar qualquer mulher. Um close-up revela a habilidade de Lilith, os olhos se transformaram em corações, confirmando que ela caiu sob seu feitiço. Alan a encara incrédulo, exigindo saber quando o herói conseguiu encantá-la. Ela declara presunçosamente que a rainha demônio já é sua vítima e gesticula para ela se aproximar. Agora sob seu controle, Lilith pega a espada sagrada primordial. Dela intenções claras, ela friamente ordena que Alan seja abatido e ele se prepara para enfrentar seu novo chefe com lavagem cerebral. Com um salto poderoso, a encantada Lilith voa diretamente para Alan, pronta para golpe. Ela balança a lâmina lendária em direção a ele enquanto se observa com um sorriso triunfante. Alan desesperadamente bloqueia seu ataque, tentando quebrar o feitiço chamando seu nome. Se percebe presunçosamente que os apelos de Alan são inúteis, mas Alan percebe isso e formula um novo plano. Ele range os dentes, reconhecendo que quebrar o feitiço sobre seu novo chefe será um grande desafio. Sieges se gaba de estar em uma liga diferente dos novatos, um fato que Alan aceita severamente.
Uma caixa de texto explica que o poder de CX está ligado à sua força mental, tornando seu encantamento incrivelmente difícil de quebrar, ele para seu próprio punho a centímetros de seu rosto, incapaz de machucar a rainha demônio com lavagem cerebral. Decidindo que não tem escolha, ele a desarma Lilith e salta para longe, avisando que seu próximo movimento o machucará. Apesar de seus esforços, a rainha demônio permanece completamente sob a influência da magia do herói. Para seu horror, ela pega a própria espada sagrada de Ciegs, transformando-a seu poder cativante contra ele. Ciegs o provoca, antecipando sua indignação e dizendo-lhe para não fazer tal um rosto assustador. O herói mulherengo sorri, admitindo que muitas vezes lhe dizem que não age como um herói, mas ele ainda detém o título. Um lampejo de reconhecimento cruza o rosto de Allen enquanto ele encara o herói mulherengo. Ele declara checkmate, certo de que o plano do mulherengo já foi frustrado. Imperturbável, Ciegs descarta casualmente a ameaça, prometendo para poupar Alan por enquanto. Com um gesto grandioso, ele propõe uma aliança, convidando Alan a unir forças com ele. Completamente surpreendido, Alan só consegue encarar a oferta, completamente incrédulo. Ele se esforça para assimilar a oferta, questionando se o outro herói está falando sério. CGS esclarece sua grande ambição de que os dois conquistem o mundo juntos. Ele argumenta que com seu poder incomparável combinado, ninguém poderia se opor a eles. Alan questiona a sanidade do herói, comparando seu desejo de governar pela força ao de um senhor demônio, o que Ciegs prontamente admite. Ainda sob seu feitiço, Lilith pergunta por que Ciegs está trazendo isso à tona neste específico momento. Ciegs revela seu verdadeiro motivo. Conquistar o mundo é simplesmente uma maneira mais eficiente de reivindicar todas as mulheres que ele deseja. Alan solta uma risada seca, achando a lógica egoísta do outro herói quase comicamente absurda. O mulherengo tenta adoçar o acordo, prometendo a Alan sua própria parte dos despojos e da popularidade. Busca com confiança declara que juntos eles podem ter tudo, inclusive o mundo inteiro. Alan admite que tal ambição e uma história convidativa nunca lhe passou pela cabeça. Com determinação renovada, ele afirma que títulos como herói não têm qualquer significado para ele. O herói mulherengo olha com um sorriso irônico, questionando se Alan está realmente desinteressado em sua oferta. Ciegs zomba dele, apontando a hipocrisia de sua moral depois de já estar do lado de um Lorde Demônio. Alan permanece firme com sua nova espada, declarando que não importa o que aconteça, ele não pode perdoar o mal. Ele fecha os olhos com um suspiro, completamente exausto pelo senso de justiça distorcido do outro herói. Ele reflete que, embora ela seja uma Lorde Demônio, seu sonho de coexistência prova que ela não é má. CGS calmamente entrega um ultimato, dizendo a Alan para se juntar a ele ou enfrentar a eliminação, mas Alan se recusa terminantemente, declarando que já fez um contrato vinculativo com a Rainha Demônio. Lilith, com a mente lavada, concorda friamente, afirmando que é dever do chefe lidar com subordinados desobedientes. Ele repreende seu novo chefe, questionando como um Lorde Demônio poderia cair em uma armadilha tão simples. Truque de lavagem cerebral. Ciegs se gaba de que nenhuma mulher consegue resistir ao seu charme, lamentando que Alan não tenha nascido mulher. Ignorando suas palavras, a encantada Lilith avança, determinada a cumprir a ordem de Ciegs. Alan revela o pingente que ele pegou dela, chamando seu nome em uma tentativa final de quebrar o feitiço. Quando ele toca o pingente em seu peito, ela sua própria vontade revida, rejeitando o controle do mulherengo. Uma poderosa onda de choque irrompe dela, destruindo o encantamento e fazendo a espada sagrada voar. A magia defensiva do pingente não só quebra o feitiço, mas transforma Lilith de volta à sua poderosa forma adulta. Alan não consegue deixar de admirar sua forma madura, notando que ela parece tão bom como sempre. A rainha demônio fica perturbada com o olhar dele, dizendo-lhe com raiva para desviar o olhar. Cercos, no entanto, a admira abertamente, confirmando sua reputação de procurar mulheres atraentes. Alan explica que explorou ao sistema de defesa automático do pingente para quebrar o feitiço, avisando-a para não cair nele novamente. O mulherengo zomba, apontando que sua liberdade é apenas temporária e que ela ainda é vulnerável ao poder dele. Com um olhar presunçoso, Ciegs interrompe o reencontro, jogando casualmente sua espada sagrada de lado. Ele declara sua intenção de recapturá-la por força, jurando fazer da rainha demônio sua mais uma vez. Os dois lados se enfrentam na sala do trono em ruínas, preparando-se para o confronto inevitável. Alan pergunta calmamente ao herói mulherengo que o encara confuso, incapaz de compreender o que aconteceu. Alan chama a atenção para a lâmina do mulherengo, perguntando se ele finalmente percebeu a mudança. Ele revela o segredo do encantamento. A espada do herói manipula o ar, um truque que ele planeja combater com uma rajada de vento. Ele libera um poderoso redemoinho, limpando o ar e pegando o outro herói completamente de surpresa.
Com um sorriso confiante, ele se gaba de que qualquer habilidade é fácil de superar quando seus princípios são compreendidos. A força de seu contra-ataque faz o enorme lustre balançar descontroladamente acima de sua cabeça. Irritado, o mulherengo declara que vai manter as coisas simples, planejando derrotar Alan antes de voltar sua atenção para a Rainha Demônio. No entanto, Alan se move mais rápido, fechando a distância para atacar antes que o outro herói possa reagir. Com um único golpe decisivo, ele desarma o herói chocado, fazendo a lâmina encantada voar. Ele para a mão pouco antes do golpe final, declarando que o chamado herói simplesmente não é forte o suficiente. Alan diz ao herói desgraçado para desistir e voltar para suas mulheres, ordem Sig aceita surpreendentemente. Ele segue com um único soco devastador, mandando o mulherengo para longe pelo ar. O herói mulherengo é lançado do castelo, voando pelo ar como um brinquedo descartado. Ele despenca em direção ao chão distante, um pequeno ponto contra o céu após sua derrota decisiva. O demônio, a rainha, se preocupa com a impiedade do ataque, mas Alan observa friamente que os heróis são resilientes. Alan imediatamente pergunta sobre o pagamento pelo trabalho, mas a rainha demônio nega categoricamente o pedido, deixando-o atordoado. Ela alegremente lhe oferece um elogio em vez de dinheiro, ansioso por seu futuro trabalho juntos. Enquanto ele o encara de volta, nada impressionado, ele solta um suspiro e decide perdoá-la. Riley aceitando seu novo papel como seu subordinado. Sua fácil aceitação a pega de surpresa, trazendo um leve rubor e um sorriso encantado compresas em seu rosto. Ela olha para ele com uma expressão satisfeita e um pouco presunçosa, muito feliz que o herói mais forte está realmente do seu lado. A cena corta para o castelo, com a nova aliança agora firmemente estabelecida. Enquanto isso, de volta ao reino humano, a empregada de Alan, Sarah, espera pacientemente em seu quarto. Ela se lembra com carinho de um passado momento com Alan, um leve rubor revelando sua profunda afeição por ele. Seus pensamentos tranquilos são de repente interrompidos por uma batida forte em sua porta. Uma voz do corredor chama, procurando especificamente o herói Alan, empregada pessoal. A porta se abre quando um homem confirma sua presença e entra. O auxiliar real informa friamente Sarah que ela foi transferida e deve se preparar para partir imediatamente. Ela encara de volta, confusa, incapaz de processar a notícia repentina de sua transferência. Quando ela questiona o ordem, a auxiliar revela que seu dever para com Alan foi encerrado. A expressão fria e passiva da auxiliar confirma a decisão do reino é absoluta. A ajudante explica friamente que seu mestre não é mais considerado um herói. Os olhos de Sarah arregalaram os olhos em total descrença, incapaz de compreender a declaração. A história oficial é apresentada. Alan é um traidor que se aliou a um Lorde Demônio e atacou seus companheiros heróis. Ela refuta desesperadamente a acusação, certa de que seu mestre jamais trairia o reino. Como prova, o auxílio revela que Erucis retornou gravemente ferido, sua espada sagrada despedaçado, nomeando Alan como seu agressor. O assistente friamente diz a ela para aceitar a verdade chocante, não deixando espaço para dúvida. Para evitar o pânico, o reino planeja lidar com a situação adequadamente antes de qualquer manifestação pública anúncio. A realidade assustadora do plano deles é revelada para eliminar Alan a todo custo. A empregada fica completamente horrorizada com a decisão implacável do reino. Com uma determinação renovada, ela cerra o punho e concorda com a transferência, aceitando seu novo papel. Sarah faz uma declaração chocante, surpreendendo a ajuda real. Seu olhar determinado revela uma nova resolução. Sarah luta contra suas emoções em conflito com seu dever. Lilith explica nervosamente sua inexperiência para Alan. Lilith expressa desconforto quando Alan inicia uma ação comprometedora. Alan tenta tranquilizar Lilith, mas suas palavras parecem ter o efeito oposto. Lilith implora por misericórdia enquanto Alan continua. Lilith se sente sobrecarregada e expressa seu medo. Alan verifica as horas, aparentemente imperturbável com a presença de Lilith. Angústia. Alan declara o fim da sessão de treinamento. Lilith protesta contra a indignidade de estar presa numa coleira, mas Alan explica que é a única maneira de impedi-la de fugir. Ela reclama de ser levada ao limite enquanto ele a critica sua falta de determinação durante o treinamento. Ele vira a mesa, apontando que ela é quem quebrou todas as suas promessas. Uma lista revela que nenhum dos termos do contrato, férias, refeições ou empregados domésticos foram honrados. Ela tenta desesperadamente justificar a situação, perguntando quem administraria o castelo se ele tirasse um dia de folga. Resignado, Alan declara que cuidará de todas as tarefas sozinho. Lilith de repente se oferece para fazer tudo, mas ele reclama que ela é a fonte de seus problemas. Ele cerra o punho, argumentando que deixar as tarefas para ela só pioraria as coisas. Ele a lembra que também mora lá e espera uma casa limpa e refeições adequadas. O jovem a rainha demônio cede relutantemente, finalmente entendendo seus requisitos básicos.
Alan incentiva o crescimento de Lilith com conselhos básicos sobre bem-estar e treinamento. Ele estabelece uma condição para o arranjo, exigindo sua obediência até que ela cumpra suas promessas. Lilith concorda em começar o treinamento no dia seguinte, ansiosa para provar seu valor. Ela confirma nervosamente sua compreensão e disposição em obedecer. Lilith tenta renegociar o servo-cláusula, oferecendo ação imediata para reconsideração. Animada com a perspectiva, ela sai correndo para se preparar, deixando Alan um pouco perplexo. Alan questiona o significado de seus preparativos apressados. Sentindo algo inesperado, Lilith retorna vestida com uma roupa de empregada, surpreendendo Alan com sua interpretação de serva. Ele descarta a vestimenta dela, incitando-a a se concentrar no treinamento em vez de na dramatização. Lilith se agarra a ele, protestando desesperadamente contra a ideia de abandonar sua persona de empregada. Ele ficou surpreso quando uma voz veio da porta e insiste que ela é a empregada que ele está procurando. Alan se vira, sua expressão mudando de confusão para total descrença. Parado na porta, está uma figura familiar em uniforme de empregada, fazendo congelar no lugar. Ele reconhece a mulher como Sarah, sua ex-empregada pessoal, deixando-o completamente sem palavras. Ela explica com um sorriso gentil que ela veio buscá-lo em casa, já que ele estava demorando muito. Sarah se reapresenta com confiança, perguntando brincando se ele poderia tê-la esquecido. O antigo herói ainda está cambaleando, lutando para compreender sua chegada inesperada. Ele rapidamente nega tê-la esquecido, sua mente correndo para entender como ela o encontrou. Ele admite internamente que está preocupado com o impacto de sua suposta traição nela. Uma Lilith confusa puxa a manga, perguntando quem é essa nova mulher e apontando que ela também afirma ser uma empregada. Alan confirma para a Rainha Demônio que a recém-chegada de fato Sarah, sua criada pessoal da capital. O olhar de Sarah recai sobre a pequena Lilith, questionando se essa criança é realmente o infame Lorde Demônio. Ele se desculpa por sua mudança drástica de carreira, admitindo ele deveria ter discutido isso com ela primeiro. Mas Sarah calmamente revela que já está ciente de sua decisão de parar sendo uma heroína e se juntando ao Lorde Demônio. Ela declara sua lealdade inabalável, jurando segui-lo onde quer que seu novo caminho o leva. Alan fica atordoado, percebendo que ela viajou de bom grado para o perigoso reino demoníaco só para encontrá-lo. Com um sorriso confiante, Sarah reafirma seu compromisso, prometendo estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Ele fecha os olhos, em silenciosa contemplação antes de abri-los com um olhar de renovada resolução. Alan aceita formalmente sua oferta, dizendo Sarah ele contará com ela de agora em diante. Mais tarde, o trio se senta em uma mesa de jantar coberta de pratos vazios, tendo claramente gostaram de um grande banquete juntos. Lilith elogia com entusiasmo a incrível culinária de Sarah habilidades. Impressionada com o banquete, Sarah anuncia que está cansada da viagem e precisa descansar, o que Alan prontamente concorda. A Rainha Demônio faz o mesmo, bocejando enquanto se dirige para a cama, deixando Alan sozinho à mesa. Escuridão, um balão de pensamento revela que Sarah também está se preparando para algo. O jovem Lorde Demônio é visto dormindo profundamente, aconchegada em sua cama luxuosa. Um close-up a mostra dormindo pacificamente, completamente alheia ao que acontece ao seu redor. Uma figura sombria entra silenciosamente na sala, pisando suavemente no chão. A figura arrasta um objeto grande e imponente, atrás deles raspando no chão. Sarah paira sobre a Rainha Demônio adormecida, brandindo um enorme martelo com um olhar ameaçador. Seus olhos brilham com uma intensidade assustadora, revelando uma imagem chocante e sinistra em tensão. Mas seu plano sinistro é interrompido quando ela questiona a pessoa que a flagrou em flagrante. Alan fica de braços cruzados, sua expressão uma mistura de decepção e severa desaprovação. A empregada abaixa seu olhar, sua intenção assassina frustrada pela aparição repentina de seu mestre. Ele calmamente entra na sala, casualmente perguntando se ela precisava de algo da Rainha Demônio adormecida. Ignorando-o, Sarah levanta o enorme martelo novamente, preparando-se para derrubá-lo na desavisada Lilith, mas a mão de Alan dispara, parando a arma no meio balançar enquanto ele diz a ela que não combina com ela. Um close mostra seu aperto de ferro, neutralizando completamente sua tentativa agressão. Ela se esforça contra o aperto dele, o rosto se contorcendo com o esforço, mas está completamente subjugada. A leve comoção faz Lilith se mexer em seu sono. Completamente inconsciente da luta de vida ou morte acima dela, Alan gentilmente tira a arma dela, repreendendo-a calmamente por ter levado uma brincadeira longe demais com uma criança adormecida. Suas mãos tremer, mas seu aperto na arma enorme permanece firme e determinado. Ela implora para que ele se mova, insistindo que criança é um inimigo que deve ser eliminado. Ele calmamente esclarece que não é mais um herói e que a menina é apenas sua nova chefe difícil.
Seu olhar penetrante revela que ele sabia que ela estava planejando isso desde o início. O flashback revela que ela entendeu que o reino os marcou como traidores e deve ser executado. Ela declara apaixonadamente que para ela ele sempre será o maior herói que ela já conheceu. A memória muda para seu primeiro encontro, onde um jovem Alan a acolheu calorosamente em seu serviço. Ela aceitou formalmente o cargo, curvando-se profundamente diante de seu novo mestre. Ele havia brincado dizendo a ela para relaxar, sugerindo que ambos eram novatos que conseguia se dar bem. É revelado que ela foi designada a ele por uma reviravolta do destino, já que não havia outra empregada disponível na época. O flashback mostra Alan agradecendo a Sarah pelo seu trabalho, estabelecendo seu relacionamento profissional inicial. A memória se desloca para uma cena mais familiar, com Sarah repreendendo Alan envergonhado por sua desordem. Sua reputação de herói é mostrado, vitorioso sobre os restos de uma fera enorme e derrotada. Sussurros na capital falavam de sua fama crescente e os rumores de que ele teria uma nova empregada. De volta ao presente, Sarah avalia Lilith friamente, decidindo a empregada novata não é mais necessária. Ela se vira para Alan, sua expressão ilegível, pois ela diz que tem algo para ele primeiro. Mudando de assunto, ela anuncia sua intenção de preparar uma refeição, uma clara tentativa de distraí-lo. A lembrança retorna a uma época em que Alan a presenteou com um lindo pingente que ele encontrou em uma missão. Ela se lembra com carinho de recebê-lo em casa, um momento querido entre eles. Alan revela que rejeitou uma oferta dos superiores para substituí-la, provando sua lealdade há muito tempo. Ele explica que o presente é um símbolo de sua gratidão, uma promessa de sua parceria contínua. A empregada processa silenciosamente suas palavras sinceras, sua expressão ilegível. A memória mostra Alan dizendo a ela que ele recusou especificamente uma substituição porque queria que ela ficar. Ele admite suas próprias deficiências, explicando que a presença dela é o que ele realmente valoriza. Alan confessa que ela recebê-lo em casa é a maior recompensa depois de qualquer batalha. Tomados pela emoção, lágrimas de gratidão correm seu rosto em sua confissão sincera. Naquele momento, ela fez um voto solene de se tornar a melhor feita para o mundo maior herói. Ele pede que ela fique ao seu lado, completamente alheio ao profundo impacto que suas palavras tiveram. Voltar no presente, ela insiste que nada mudou. Ele ainda é a pessoa mais gentil e forte que ela conhece. Alan corta através da tensão com uma pergunta afiada, perguntando o que ela planeja fazer depois de se livrar dele. Ela revela sua lógica distorcida. Ela preferia acabar com a vida dele do que deixá-lo ser morto como traidor pelo reino. Com arrepiante determinação, ela declara que onde quer que ele vá, mesmo na morte, é onde ela pertence. A comoção finalmente desperta a rainha demônio, que Grog reclama de todo o barulho. Alan a repreende por sua falta de consciência, mas ela retruca que ele tem algumas explicações sérias a dar. Seus olhos se arregalam quando ela finalmente percebe a cena bizarra de Alan restringindo sua empregada empunhando o martelo. A rainha demônio aponta para a arma, perguntando inocentemente a Sarah por que ela está segurando tal coisa. Ignorando a pergunta, Sarah aperta o martelo com mais força, sua intenção assassina é inabalável. Alan a empurra para trás, fazendo com que o golpe violento erre e estilhasse um retrato próximo. Lilith, preocupada, pergunta: Alan, o que está acontecendo, ainda tentando processar que sua empregada é a agressora. Ele se coloca na frente de seu chefe, declarando: este é um problema privado e muito sério entre ele e Sarah. Sarah enfrenta Alan, com seu enorme martelo pronto para atingir a rainha demônio adormecida. Ele pronuncia o nome dela. Com o coração pesado, sua expressão cheia de decepção. Ela implora para que ele se afaste, insistindo nisso é um fardo que ela deve carregar por ele. Com um grito furioso, ela avança, determinada a eliminar a rainha demônio. Sua mente relembra memórias queridas de seu tempo servindo ao gentil jovem herói. Seus olhares se encontram em um impasse silencioso e emocional. Uma batalha de vontades entre mestre e empregada. Ela desfere um golpe mortal com a arma pesada. Força, com o objetivo de acabar com o conflito de uma vez por todas. Mas Alan intercepta o golpe sem esforço, parando o martelo enorme com uma única mão. Em vez de revidar, ele a puxa para um abraço firme, agradecendo-lhe por sua lealdade. Completamente atordoada por sua resposta gentil, Sarah só consegue encará-lo descrença total. Seus olhos se enchem de desespero enquanto ela sussurra que já é tarde demais para desculpas. Alan pede desculpas por ter ido embora sem dizer uma palavra, agradecendo-lhe por se importar tanto com ele. Ele a tranquiliza dizendo que ainda está a mesma pessoa e pede que ela ouça o seu lado da história, com o que ela concorda calmamente. Ela pergunta se ele realmente o traiu o reino, mas ele esclarece que foi o reino que o traiu primeiro. Ele confessa que de fato se tornou um inimigo do reino e se aliou ao Senhor Demônio. Sarah processa silenciosamente o chocante revelação, sua expressão ilegível. A
Apesar de seu aviso de que ela se tornará uma traidora também, ela teimosamente se recusa a sair do seu lado. Segurando sua mão, ela reafirma seu voto de segui-lo, não importa onde seu caminho a leve. Ela implora com ele para deixá-la ficar, prometendo que ela será útil, e ele calmamente considera seu pedido. Um leve rubor aparece em seu rosto quando ele admite que ela sempre foi prestativa e que ele quer que ela fique com ele. Ele pergunta formalmente se ela continuará a servir como sua criada pessoal. Com um sorriso radiante, Sarah aceita de todo o coração, reafirmando sua dedicação a ele. Ela faz um voto solene de ficar ao seu lado, mesmo que isso signifique segui-lo morte. A rainha demônio só consegue olhar, completamente perplexa com o intenso drama humano que se desenrola diante dela. Mais tarde, Alan elogia a comida de Sarah, grato por ter uma refeição decente e sua empregada de volta. Ele olha para cima, percebendo que seu novo chefe parece estranhamente nervoso. Alan pergunta por que Lilith está tão apavorada, mas Sarah desmaia a ignorância com uma expressão calma. Ela explica que simplesmente acordou a rainha demônio, levando Alan a perguntar exatamente como ela fez isso. Lilith, em pânico, o avisa que sua empregada é perigosa, forçando Alan a exigir uma explicação de Sarah. Sarah materializa casualmente o enorme martelo, revelando o método aterrorizante que ela usou para despertar. Explica que recorreu a medidas extremas, já que a rainha demônio não acordava. Um flashback revela que ela bateu o enorme martelo bem ao lado da cabeça aterrorizada de Lilith. Alan permanece totalmente impressionado com a justificativa dela enquanto Lilith treme de medo. A rainha demônio aponta furiosamente para a empregada, insistindo que Sarah é o verdadeiro demônio. Lilith continua a resmungar, concluindo que todos os heróis devem ser loucos para empregar alguém tão perigoso. Apesar do medo, ela dá uma mordida hesitante na comida, ainda resmungando sobre a natureza maligna da empregada. Suas queixas são instantaneamente esquecidas enquanto seus olhos brilham de pura felicidade com um sabor delicioso. Alan aponta sua hipocrisia ao elogiar a culinária de Sarah e comemorar ter uma boa empregada. A rainha demônio retruca que alguém que cozinha tão bem não poderia ser um demônio, deixando Alan exasperado. Ele conclui que se Sarah é um anjo, então ela é tecnicamente inimiga natural de Lilith. A rainha demônio tenta nervosamente negociar um dia de folga, apelando ao senso de razão da empregada. Mas Alan anuncia uma sessão de treinamento difícil, levando Lilith a murmurar que Sarah é o verdadeiro demônio aqui. Sarah o apoia com um sorriso doce, ameaçando reter o almoço se a rainha demônio desobedece. Derrotada, Lilith só pode lamentar de longe que sua nova empregada é muito mais demoníaca do que ela é. Mais tarde, no salão de treinamento, a jovem rainha demônio questiona o propósito de todo esse exercício extenuante. Alan lembra de que eles devem estar preparados para outro ataque heróico, mas ela questiona porque precisa da ajuda de um herói. Ele aperta seu punho, declarando que seu plano de coexistência falhará se ele for o único forte. Aterrorizado com a possibilidade de lutar com Lilith, sugere que troquem de oponentes naquele dia. Sarah aceita o desafio com calma, pronta para treinar a rainha demônio se seu mestre desejar. Alan pede formalmente a sua empregada para assumir, e ela está pronta para começar a sessão intensa. Lilith questiona se ela lutará com Sarah, e Alan confirma, adicionando uma pequena desvantagem à partida. Ele define os termos. Sarah está proibida de usar armas ou magia, contando apenas com o combate físico. A rainha demônio permanece cética, acreditando a chamada deficiência dificilmente é uma desvantagem para a empregada. Com um sorriso confiante, Alan diz a ela para não preocupação, sugerindo uma reviravolta oculta no treinamento. Sentindo-se confiante demais, Lilith vê isso como uma oportunidade perfeita para descarregar suas frustrações na empregada. Sarah aceita o desafio calmamente, abaixando a cabeça enquanto se prepara para a sessão de treino. Enquanto a empregada se prepara, Alan lhe dá uma última instrução. Não tenha piedade da rainha demônio. Lilith grita ansiosamente para que a luta comece, completamente inconsciente do que ela acabou de assinar. Os dois oponentes se enfrentam no ginásio de treinamento, com Sarah agora empunhando seu enorme martelo característico. Alan inicia oficialmente a partida, dando a eles um limite estrito de 5 minutos para provar sua força. A rainha demônio declara ansiosamente que está pronta, enquanto Sarah calmamente confirma sua própria prontidão. Com um forte aplauso, Alan inicia oficialmente a luta. Sarah imediatamente questiona se Lilith planeja lutar em sua pequena forma infantil. Em um clarão de luz, Lilith se transforma em sua poderosa forma adulta, pronta para uma briga de verdade. Ela sorri, avisando a empregada para culpar Alan pela dura lição que ela está prestes a dar. Sarah aceita o desafio calmamente, afirmando que é seu dever cumprir as ordens de seu mestre. A rainha demônio a provoca. Seu oponente, mas sua bravata esconde um lampejo de choque genuíno.
Sara começa com um golpe de martelo devastador que estilhaça o chão, mas Lilith escapa por pouco. A empregada elogia calmamente a esquiva da rainha demônio enquanto Lilith suspira, surpresa com o poder do ataque. Antes que Lilith pudesse se recuperar, Sara fecha a distância e desfere uma saraivada de golpes rápidos e desarmados. A rainha demônio salta para trás por pouco, evitando o ataque surpreendentemente rápido da empregada. O rosto de Lilith se contorce em choque, mal conseguindo bloquear o ataque implacável agressão. Enquanto Alan observa com aprovação, a empregada avalia internamente seu oponente, concluindo que se Lilith estivesse humana, ela seria uma heroína de alto nível. A mente de Lilith gira, incapaz de compreender como um humano normal poderia possuir um poder tão avassalador. Os olhos de Sara brilham de orgulho, honrada pelos elogios de seu mestre por sua destreza em combate. Uma revelação explica o segredo de Sara. Nascida sem magia, seu potencial foi convertido em pura força física, superando até mesmo o de Alan. Alan dá luz verde a Sara para ir com tudo, garantindo a ela que a rainha demônio forma adulta pode suportar o castigo. Oprimida pela força bruta da empregada, Lilith grita de frustração, convencida que Sara é o verdadeiro demônio. Uma hora depois, a rainha demônio jaz derrotada no chão, completamente esgotada e incapaz para continuar a sessão exaustiva. Alan repreende sua chefe exausta por seu fraco desempenho, dizendo-lhe para aprender com Sara, que permanece perfeitamente composta e pronta para mais. Alan anuncia que o intervalo acabou, mas o demônio exausto a rainha insiste que não pode continuar. Ele ressalta que ela conseguiu manter sua forma adulta por 10 segundos a mais para seu próprio bem. Surpresa. Alan explica que seus movimentos melhoraram e o poder do pingente está crescendo junto com sua própria força. Ele conclui que o treinamento contínuo permitirá que ela mantenha sua transformação por mais tempo. Períodos. Frustrada com o ritmo lento, Lilith exige um atalho para o poder, como uma ferramenta especial para demônios. Ela esclarece desesperadamente que mesmo uma arma poderosa seria uma alternativa aceitável a mais treinamento. Suas palavras façam Alan hesitar enquanto ele considera a possibilidade de tal item. A rainha demônio de repente tem um lampejo de realização, lembrando-se de algo importante. Ela admite nervosamente que tal item existe, mas hesita para revelar os detalhes. Para completo choque de Alan, Lilith confessa que o poderoso item demoníaco foi roubado. Ela revela que a espada demoníaca da morte, a mais poderosa do reino, foi roubada há 5 anos. Alan a repreende por seu descuido, mas ela insiste que nunca esperava ladrões em seu castelo remoto. Ele se lembra de um demônio de baixa ameaça senhor das espadas considerado inativo e não um perigo para o reino. Lilith confirma nervosamente que um homem se tornou um senhor demônio logo após o roubo, identificando como culpado. Aliviado por ter uma pista, Alan anuncia que eles estão indo embora com Sara e Toy e uma Lilith confusa observando. Ele declara com determinação inabalável que sua missão é recuperar a espada demoníaca roubada. A cena muda para outro castelo imponente, o suposto covil do novo Lorde Demônio. Uma mão com garras segura uma escassa coleção de moedas e seu dono claramente não se impressiona com a quantidade. Um subordinado explica a baixa arrecadação de impostos se deve à pobreza do território, alertando que mais pressão levará à fome. O novo Lorde Demônio cerra o